Hoje no Jornal da Cidade você vai conferir: loja de eletrodomésticos no centro de Farroupilha foi assaltada durante a madrugada da quarta-feira. Assaltantes usaram um carro para quebrar vidraça de acesso ao estabelecimento. Inverno com pouco frio e verão chegando antes da hora fizeram com que videiras desenvolvessem com mais rapidez o processo de desenvolvimento da uva. Também é destaque no programa de hoje: a audiência pública promovida na Câmara de Vereadores vai discutir a reforma política nesta quinta-feira a partir das 19 horas. Empresário de Farroupilha avalia que a economia começa a dar lentos sinais de recuperação, mas critica políticos porque eles não deixam os empresários trabalharem. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, o telejornal do Canal 14, o Encontro da Notícia. Fique ligado porque em seguida voltaremos. Você acompanha aqui pela TV Cidade o telejornal do Canal 14, o Jornal da Cidade, o Encontro com a Notícia. Vamos trazendo as primeiras informações na edição de hoje do programa. Uma loja de eletrodomésticos foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, pouco depois das 2 horas da manhã. O estabelecimento comercial, localizado aqui na área central da cidade, teve a sua vidraça de acesso completamente danificada por um veículo que acabou dando ré para quebrar os vidros. Um estabelecimento comercial teve a sua fachada frontal danificada na madrugada desta quarta-feira. Um veículo deu ré em direção à porta central da loja para quebrá-la. Após o arrombamento, os assaltantes recolheram alguns eletrodomésticos e também produtos de informática. Depois deixaram o local. Após ser acionada, a Brigada Militar de Farroupilha passou a perseguir os assaltantes e encontrou o veículo usado no assalto abandonado próximo a uma empresa no bairro São Francisco. Na manhã desta quarta-feira, os funcionários da loja faziam a limpeza do local e recolhiam os estilhaços e vidros quebrados. A Brigada Militar, serviço 24 horas por dia, recebeu informação que no centro da cidade uma loja havia sido danificada por um veículo e do seu interior foi levado vários pertences eletrônicos e outros objetos. Conforme informações que nós obtivemos, vários indivíduos chegaram nessa loja, na Júlio de Castilhos, e efetuaram marcha ré a princípio e danificaram a parte frontal da loja para, de posterior, no interior, furtar esses objetos. Então, esses indivíduos, após cometer esse furto na área central, fugiram em alta velocidade, a brigada sendo imediatamente comunicada. Após ter sido comunicada, a Brigada Militar fez buscas, fez averiguações e no bairro São Francisco foi localizado, então, esse próprio veículo foi utilizado para arrombar o estabelecimento comercial, estacionado e abandonado. Feita a verificação do veículo, foi constatado que no seu interior haviam 2 tablets que haviam recém-furtados aí do estabelecimento comercial, a bolsa feminina, casacos e outros objetos. Ou seja, imagina-se que esses indivíduos no âmago de fugir, acabaram abandonando esse veículo em local ermo e também deixando alguns objetos que foram furtados do estabelecimento comercial. Com outras informações de busca de inteligência policial, nós fizemos uma análise e temos assim alguns suspeitos de cometer esse delito. Então, para não atrapalhar uma possível investigação, nós não nominaremos os nomes desses indivíduos. A tentativa de assalto, o assalto ocorreu durante o período da madrugada. Foi nesta madrugada, por 2h30 da manhã, onde que alguém que ali das proximidades foi avisado pelo barulho que esse veículo cometeu ao danificar esse estabelecimento. Então, de imediato, assim que a Brigada Militar foi comunicada, fez todo o procedimento, acompanhamento do veículo, averiguação, registro de ocorrência e bem como solicitou a perícia para fazer o levantamento no local.
A partir desse assalto, desse episódio ocorrido, é importante também que os comerciantes passem a adotar mais cuidado. Isso pode estar relacionado com algum outro tipo de crime organizado também? Esses tipos de crimes, buscando assim, a forma como eles cometeram, muitas vezes são próprios usuários de drogas, né? Os pequenos consumidores, muitas vezes, têm esse vício que é muito difícil, e eles acabam apelando para situações de pequenos furtos ou até furtos mais audaciosos, seja na área central ou qualquer outra localidade. Todo cuidado é pouco. Aos comerciantes e também ao cidadão, sempre muito atentos, e qualquer dúvida, qualquer atitude suspeita, imediatamente comunicar à Brigada Militar? Exatamente. A Brigada Militar está sempre à disposição da comunidade, e ela precisa sim dessa comunicação, dessa vigilância comunitária de todos que moram na cidade, seja através de uma informação, através de fotos, ou até mesmo de qualquer outra informação que seja útil para fazer o trabalho de segurança. Veja a que ponto nós estamos chegando, e a ousadia dos assaltantes e dos criminosos, agora usando até um veículo, empreendendo ré para poder quebrar o acesso a um estabelecimento comercial. E olha, a preocupação dos comerciantes, dos lojistas situados na Júlio de Castilhos na manhã desta quarta-feira era muito grande com a onda de assaltos que vem acontecendo aqui no município de Farroupilha. Depois desse assalto, todos estão mais preocupados, não só lojistas, mas a população também. Vamos trazendo mais informações aqui no Jornal da Cidade. O último inverno foi marcado por pouco frio. Em consequência disso, o verão também acabou chegando antes da hora. Se o inverno com pouco frio acabou prejudicando também o setor malheiro, por exemplo, aqui do nosso município, ele também traz reflexos na agricultura. Na questão das videiras, das parreiras, os parreirais estão com a fase de brotação e desenvolvimento da uva mais acelerado do que em anos anteriores. De acordo com estimativas de agricultores, a uva pode estar adiantada de 15 até 20 dias. A leitura de técnicos também confirma de que há sim um adiantamento no desenvolvimento da uva neste ano. Nós tivemos aí um inverno bastante diferente do que nós tivemos, aliás, no passado. Nós tivemos no inverno passado aí um inverno muito espetacular, né? Com uma quantidade de horas de frio bastante satisfatória, né? Há muitos invernos já não se fazia um frio como o ocorrido, né? E nesse último, né, nessa safra aqui, o inverno ele foi totalmente fora daquele padrão esperado. Foi um inverno realmente com as médias de temperaturas mais elevadas, né? E isso, claro, tem uma repercussão no desenvolvimento, né? Na fisiologia das plantas, né? A uva está muito mais adiantada, coisa de 1, 2 semanas. Como nós poderíamos quantificar esse tempo? É bastante variável conforme a localidade. Tem localidades aí que ela segundo alguns produtores, ela está adiantada há quase meio mês, né? Mais ou menos nessa questão das 2 semanas aí. Em algumas um pouco menos, né? Mas enfim, assim, do modo geral, dá para se dizer que ela adiantou um pouquinho. Ela até poderia ter adiantado um pouquinho mais ainda, mas devido à falta de chuva que houve ali em julho, né, teve digamos, a planta ela deu uma travada um pouquinho ali, porque senão ela poderia ter se mexido um pouquinho antes ainda. A questão da chuva tem sido intensa nos últimos dias, enfim, muita chuva nesse mês de outubro. É benéfico ou maléfico para a maioria das culturas? O nosso problema é que assim, a chuva ela é bem-vinda, né? Ela é necessária, mas assim, ela deveria vir com, digamos, uma distribuição mais regular, né? O que a gente está notando aí, o que acontece? É uma distribuição muito irregular da chuva, então ela está vindo aí daqui a pouco numa vez só. Então são altos volumes, né, em um período muito curto de tempo, né, e isso na verdade ela causa, digamos, prejuízos, né, principalmente para nessas fases aí. Em algumas fases são mais sensíveis que outras, mas por exemplo agora nessa fase aqui da uva principalmente, nós temos a condição aí de florescimento, que é a fase mais crítica, digamos, do ciclo inteiro,
né? E quando acontece, digamos, essa situação aí, desse excesso de chuvas pesadas, né, nesse curto espaço de tempo aí, então pode causar algum tipo de prejuízo, né? Principalmente questões às vezes relacionadas a doenças, né? Então molha muito o dossel, fica molhado muito tempo, nublado. Então a planta não faz a fotossíntese também que deveria fazer. Os tratamentos também, é difícil entrar para fazer o tratamento. Então é um conjunto de fatores aí que não é o ideal para o desenvolvimento. De que forma os agricultores, os produtores devem lidar com as suas plantações nesta época do ano? Tem que redobrar o cuidado com os defensivos agrícolas? Exatamente, ele tem que monitorar muito bem, né? Tem que conhecer os seus pomares, suas lavouras, enfim, né? Mas sobretudo cuidar, olhar muito, perceber como é que está a situação, né? E tentar de repente intervir quando a situação está indo para um lado que não é o ideal, intervir com rapidez e eficiência, né? Se a uva continuar com esse ritmo de desenvolvimento, com certeza ela será colhida de 20 a 30 dias mais cedo neste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. E dependendo da localização geográfica de alguns vinhedos aqui em Farroupilha, é muito provável que tenhamos colheita da uva ainda nesse ano de 2017. Ou seja, antes da virada do ano, poderá ocorrer vinhedos, então, com a colheita da uva. Você confere daqui a pouco aqui no programa Jornal da Cidade. A audiência pública em Farroupilha vai tratar da reforma política. Será nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores. Autoposto Benvenuti recomenda: confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu extintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos, esquina com Pinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Ciclo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilhos 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Farma
para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Você está acompanhando o Jornal da Cidade, edição de hoje, aqui pelo Canal 14, o telejornal do Canal 14, o Encontro com a Notícia. Vamos a mais informações na edição de hoje do programa. Uma audiência pública que vai tratar sobre a reforma política acontece nesta quinta-feira aqui em Farroupilha. O encontro terá início a partir das 19 horas no plenário da Câmara de Vereadores do nosso município. As regras para as eleições do ano de 2018 já estão definidas. Mesmo com as regras do jogo já claras, a Câmara de Vereadores de Farroupilha, em parceria com a OAB, subsecção de Farroupilha, promovem nesta quinta-feira uma audiência pública com o tema Reforma Política. O encontro vai ser realizado no plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha a partir das 19 horas. 2 painelistas estarão presentes: o cientista político João Inácio Pires Lucas e também a advogada especialista em direito eleitoral, a doutora Franciele de Campos. O objetivo da audiência pública é clarear as regras do jogo eleitoral para o cidadão. A entrada para o evento é gratuita e a Câmara de Vereadores espera ficar lotada para esta oportunidade ímpar que acontece no município de Farroupilha. O encontro, então, tem o objetivo de reunir pessoas que têm conhecimento na área eleitoral e fazer com que estas pessoas possam orientar o cidadão sobre as principais mudanças que foram colocadas em prática na legislação eleitoral por meio da mini-reforma eleitoral que foi aprovada neste ano pelo Congresso Nacional. Sim, o nosso objetivo é discutir a reforma que foi aprovada pelo Congresso Nacional, colocar para a comunidade as regras das próximas eleições. Isso também vem dentro daquela sistemática que a OAB tem adotado em relação a disseminar as informações relativas às eleições, porque o voto do cidadão é importante. Então, a OAB e a Câmara de Vereadores de Farroupilha resolveram, de forma conjunta, fazer essa audiência pública para expor, então, as alterações, as mudanças e também para abrir um espaço de discussão para as pessoas também exporem aquilo que elas imaginam que seja o ideal para o nosso sistema político. Ou seja, já preparando o voto consciente para o próximo ano. Com certeza. Numa democracia, o que há de mais importante é o voto. E esse voto ele tem que ser consciente e ele traz consequências. Então, nós acreditamos, né, a OAB, a Câmara de Vereadores, né, através do presidente Fabiano Piccoli, de que se nós tivermos o povo consciente, as pessoas conscientes, nós poderemos ter uma maior qualidade em relação ao exercício da democracia. E com esse objetivo, então, nós vamos trazer 2 expositores, que é o professor João Inácio Pires Lucas e também a doutora Franciele de Campos, né, que é advogada que milita nessa área eleitoral, para expor, né, cada um dentro da sua área de conhecimento, as questões relativas à reforma eleitoral e depois, né, aberto o espaço para que a comunidade também possa se manifestar. A maioria das alterações na legislação eleitoral afetam os políticos, enfim, os partidos e tudo mais. Mas é importante que o cidadão tenha domínio, tenha conhecimento para que ele possa acompanhar mais de perto todo o processo eleitoral? Nós temos sofrido algumas mudanças, algumas delas, inclusive, por luta da própria OAB. A OAB ela ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação ao financiamento de campanha. E a gente viu que realmente o sistema ele era nocivo
boa parte daquelas empresas que apareciam financiando campanhas eleitorais, tanto para a presidência da República como para a Câmara dos Deputados, Senado, enfim, se descobriu nas investigações da Lava Jato e outras investigações que tiveram, que elas tinham uma relação não muito republicana com os governos e com os representantes do povo. Então essa eleição, por exemplo, é uma eleição que não vai contar com o financiamento privado por CNPJ, por pessoa jurídica, para os candidatos. Então isso vai ser abordado ali também na audiência pública. Então essas transformações, elas trazem consequências que nós esperamos que seja para melhor. Com relação aos políticos ou às pessoas, a política ela não é feita para os políticos. Os políticos eles estão representando momentaneamente a sociedade, né, dentro dos cargos que eles são eleitos. Mas a participação ela deve ser de toda a comunidade. Nós não podemos afastar a população, o cidadão, das discussões que são de interesse de todos. E os políticos têm que ter consciência que eles estão representando a sociedade. Acreditamos dessa forma, a OAB, a Câmara de Vereadores, que promovendo o debate com a população, nós vamos também estar colaborando com o enriquecimento da democracia. Presidente, a audiência pública desta quinta-feira, a partir das 19 horas, aberta à comunidade em geral, não tem necessidade de inscrição, não haverá pagamento para acesso, enfim, é liberado ao público. Sim, as portas da Casa do Povo, que é a Câmara dos Vereadores, vai estar aberta a toda a população que pode se fazer presente e nós esperamos que assim se faça. São poucas as vezes que se tem oportunidade de se externar opinião numa casa legislativa como é a nossa Câmara de Vereadores. Importante registrar que tudo que acontecer lá fica registrado, né? E a exemplo do que nós fizemos em parceria também com a Câmara de Vereadores da reforma da Previdência, nós elaboramos documentos e levamos adiante o assunto. Acredito que dessa forma procederemos da mesma forma. Esta audiência pública é uma boa oportunidade para você, cidadão, também conhecer quais são as novidades, as mudanças na legislação eleitoral. Afinal de contas, no ano que vem haverá eleições quase que gerais, se denominam de eleições gerais porque os cidadãos brasileiros estarão elegendo os novos governadores, novos deputados estaduais, deputados federais, renovando parte do Senado Federal e ainda também escolhendo o novo presidente da República. É importante que todos nós tenhamos conhecimento das regras eleitorais para que possamos também cumprir com cidadania o exercício do voto. Vem chegando mais informações aqui no Jornal da Cidade. Empresário farroupilhense avalia que economia começa a dar lentos sinais de recuperação. No entanto, ele critica os políticos por não deixarem os empresários trabalharem. Realmente é difícil falar alguma coisa nesse momento. A economia, no meu ver, ela está melhorando um pouquinho, mas está muito difícil. Eu acho que tem muita coisa a acontecer aí e esses políticos não nos deixam trabalhar. Cada dia é uma surpresa, cada dia é um momento diferente. Realmente, para quem trabalha, quem paga toda essa carga tributária que está aí, é muito difícil. A economia até vai bem, o que atrapalha muito é a classe política? Com certeza, porque eles não conseguem decidir o futuro deles, o que eles vão fazer. O que está acontecendo aí realmente é muito difícil. Nós que trabalhamos, que geramos emprego, as leis, a questão tributária está muito difícil, a questão das NRs que estão aí, sindicatos, a gente tem que carregar todo mundo. Realmente fica muito difícil. O Jornal da Cidade traz informações agora no contexto estadual. Mostratec foi lançada nesta semana no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Vamos à reportagem. A medalha de prata conquistada em uma das principais feiras científicas da China levou o estudante de eletrônica Pedro Henrique Copper, de 17 anos, a ser agraciado com a medalha Mérito Rio-Grandense pelo governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini. Meu interesse por pesquisa surgiu desde pequeno. Eu participei pela primeira vez na Mostratec em 2012, no Festival de Robótica. Eu tinha 12 anos. Então, isso é uma coisa que eu já venho há muito tempo e eu fico muito feliz por ter conseguido desenvolver tudo isso, seja com o apoio da minha família, seja agora
faz 4 anos que eu entrei na Liberato, seja então pelo apoio da Liberato e por ter tido a oportunidade de participar da Mostratec, que através do prêmio me deu a possibilidade de conhecer outra cultura, que daí também amplia ainda mais o meu conhecimento sobre tecnologia. A homenagem ao estudante da Escola Técnica Estadual Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, ocorreu durante o lançamento da Mostratec, Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia. Desde o primeiro ano que o aluno ingressa na instituição, ele tem contato com o método científico, que é essa ferramenta pedagógica essencial para a ideia do indivíduo, né? Uma ferramenta que te permite criar asas, né? E a partir daí enfrentar situações da vida da gente, do cotidiano, né? Então, nos 2 primeiros anos, na disciplina de projetos, nosso curso técnico diurno tem 4 anos e no 3º e 4º ano desenvolvendo projetos científicos. Cada um dos cursos tem uma metodologia um pouquinho diferenciada, mas todos usam o método científico como ferramenta pedagógica. Considerada uma das principais mostras científicas da América Latina, a Mostratec ocorre de 23 a 29 de outubro nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. Neste ano, estarão em exposição 720 projetos de pesquisa realizados por jovens cientistas de cerca de 20 países. A Feira da Ciência e Tecnologia, com certeza ela abre os olhos de todos nós para o futuro, para o amanhã, e por meio de grandes talentos. E se nós não fizermos um esforço para que estes talentos se criem, nós vamos sentir a falta deles. Especialmente quando nós começamos a sentir que estamos perdendo os talentos para outros países e para outros lugares, porque eles procuram estas pessoas que estão aí. E desta forma estamos chegando ao final da edição de hoje do Telejornal do Canal 14, o Jornal da Cidade, o encontro com a notícia. Eu lembro que o Jornal da Cidade está no ar diariamente aqui na TV Cidade, sempre às 6h30 e às 11h30 da manhã e também às 19 horas e às 22 horas e 30 minutos. O que de mais importante acontece no município de Farroupilha, você acompanha diariamente aqui no Jornal da Cidade. Um grande abraço a todos e até a próxima edição.